Quando a gente está falando de meta SMART, significa que ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser alcançável, ela precisa ser relevante e ela também, ao mesmo tempo, ela precisa ter uma deadline para alcançar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula, mais uma aula, e nessa aula de hoje eu quero abordar um tópico super interessante com vocês, que eu separei com muito carinho, que é sobre a construção estratégica de metas e objetivos, para você começar a realizar ainda nesse ano de 2026. E qual é o diferencial desse tópico de hoje? Primeiro, pega papel e caneta para você anotar e seguir essa listinha, porque vai fazer toda a diferença para você conseguir tirar o plano do papel e transformar ele em realidade. Eu elenquei aqui alguns tópicos, como, por exemplo, o fato de você ter uma estratégia para alcançar um objetivo vai fazer com que você evite frustração no decorrer do projeto. Porque muitas pessoas falam que gostam, que querem realizar muitos sonhos audaciosos, muitos projetos. A questão é que quem tira os projetos do papel são aquelas pessoas que têm estratégia, que têm um plano muito bem definido, do início, do meio e até o final, para que esses projetos eles se tornem realidade e não só simplesmente uma ideia de algo que poderia acontecer ou até mesmo frustração por estar muito distante do que poderia acontecer. Um ponto importante que separa o fato de pessoas alcançarem e não alcançarem alguns objetivos é que algumas elas falham justamente na estratégia. E quando a gente está falando de estratégia, é aquela pessoa que tem o como na hora de executar o plano, o planejamento, o propósito e a meta, ela consegue acompanhar todo esse projeto no decorrer da jornada. Quando a gente está falando ainda de construção de projetos com metas, com ritmo, e como isso muda, inicialmente é ter clareza. Quando a gente está falando de ter clareza, significa que a gente precisa ter inicialmente metas muito claras. E quando eu falo de metas muito claras, elas precisam ser desafiadoras, elas vão precisar entrar naquilo que a gente define como meta SMART. Quando a gente está falando de meta SMART, significa que ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser alcançável, ela precisa ser relevante e ela também, ao mesmo tempo, ela precisa ter uma deadline para alcançar. Você precisa ter uma deadline para quê? Para você finalizar essa meta. Se você deixar simplesmente ela correr, você muito possivelmente não vai acionar um detalhe dentro do time que faz total diferença na hora de você fazer com que o projeto aconteça. Algumas perguntas que a gente precisa fazer todas as vezes que a gente estiver falando de desempenho, de metas, de realização, de alcance. Algumas perguntas elas precisam ser feitas inicial. Sem essas perguntas, aí a gente volta no tópico da clareza. É como se não ficasse com uma clareza muito bem definida, com um propósito muito claro de onde é que se quer alcançar. Qual é a ação diária que você tem feito todos os dias que aproxima você do que você quer alcançar esse ano, do objetivo que você quer para esse ano, dessa meta que você estipulou como prioridade? Porque se você não estiver deixando ela muito clara e revisando ela cotidianamente ou com uma frequência considerável, a meta ela deixa de ser meta e também deixa de ser prioridade. Nesses 6 passos, eu deixei eles como uma estrutura para você começar a se organizar, para tirar os planos do papel definitivamente. Primeiro passo, inicial, ter uma direção. Quando a gente fala de ter uma direção, significa você estruturar e saber exatamente onde você quer chegar. Exatamente qual é o ponto que você quer alcançar. E para isso, coloca ele no papel e deixa claro para que você consiga enxergar ele absolutamente todos os dias. Para que aquilo ali faça parte da tua rotina, para que aquilo ali faça parte do teu cotidiano. Fique cada vez mais claro onde você quer chegar, qual é o propósito, quais os benefícios que aquilo ali pode trazer para você.
Ponto 2. Tem uma meta SMART, que foi aquela que eu já estruturei, que eu já deixei aqui para você separadinho, que é a questão de ser específica, que é a questão de ser mensurável, que é a questão de ser alcançável. Relevante também tem uma deadline, tem um tempo específico para você realizar. Outro fator que eu deixei aqui é a questão de planejamento. Quando a gente está falando de planejamento, eu quero trazer aqui que é muito importante você fazer essa mensuração, como eu já falei anterior. Deixa bem claro quanto tempo, como vai ser alcançado, o que você precisa fazer e ter esse acompanhamento rotineiro. Mas quando a gente está falando de planejamento, significa que você precisa ter uma meta estipulada de curto, de médio e de longo prazo. E para isso, o tempo ele precisa estar bem definido. Quando eu falando para você da rotina, eu quero que você seja muito claro, muito sincero, verdade, coragem e humildade na hora de abordar esse tópico. Eu quero que você se faça essa seguinte pergunta: qual é a atitude que você tem feito absolutamente todos os dias que aproxima você do objetivo que você quer alcançar ou daquele, na realidade, o teu comportamento e a tua atitude, ela simplesmente distancia? Isso faz com que você tenha uma clareza ali de norte se você está tendo condicionamentos que te aproximam ou se você está tendo condicionamentos no teu cotidiano que na realidade te sabotam de alcançar o que você mesmo quer, que você mesmo estabeleceu como prioridade. Outro ponto, a questão do acompanhamento da rotina. Quando a gente está falando do acompanhamento da rotina, é interessante você ter um checklist diário. Aquele checklist diário é como se fosse assim, um pequeno mapinha diariamente que você vai dando os checks. Por exemplo, primeira atividade, check. Segunda atividade, check. Terceira atividade, check. E nesses checks, você vai entendendo o que é que ainda precisa ser feito naquele dia ou você pode transferir para o dia seguinte. E outro ponto, esse é muito interessante, que eu separei aqui, que é a parte é o fato de você compartilhar. Compromisso externo. Se comprometa externamente. Eu sei que tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas eu não vou falar porque senão vão olhar torto, então não vai se realizar. Na realidade, cognitivamente, o processo acontece de forma diferente. Quando você se compromete e você verbaliza isso, o teu senso de compromisso, o teu senso de comprometimento, ele aumenta. É como se o fato de você ter feito um compromisso externo te faz ter mais compromisso em realizar esse processo do que simplesmente se você tivesse deixado ali num caderninho fechado e debaixo ali de vários outros livros. E detalhe, externalize sim, escolha aquela pessoa que você confia, que você sabe que você não falha, para que aquela pessoa que te apoie rotineiramente, ela vire para você e fale: e aí, como é que tá o projeto? Isso vai te dar mais gás, isso vai te impulsionar, inclusive naqueles dias que você não estiver motivado, porque vai fazer com que você tenha uma disciplina muito mais concreta, uma disciplina muito mais eficiente e de acordo com o objetivo que você quer alcançar. Esse foi um tema muito sucinto. Se você quer um pouco mais, se você quer aprofundar um pouco mais, curte, comenta e compartilha nesse canal. E se você quer mais conteúdo, eu também convido você a acessar a plataforma e destravar o teu conteúdo no Destravar Financeiro. Lá tem muito mais aprofundado, muito mais pertinho, que você também pode ter o suporte da nossa equipe. Um beijo para você e até a próxima.